Oi, gente! Chegamos com novidade especial, principalmente para você que deseja ingressar nos cursos de graduação da UESB. Estão preparados? Então assistam esse vídeo até o final porque a novidade é boa, hein? Vem aí o vestibular UESB 2020 e se você quer se dar bem no processo seletivo, fique atento, porque a UESB já divulgou a lista das obras que serão cobradas nas provas. Ao todo, serão 4 livros. O primeiro é A Audácia desta Mulher, de Ana Maria Machado. Também está na lista Olhos d'Água, da escritora Conceição Evaristo. Outro livro importante é Amnésia Classú, de Domingos Ailton. E para finalizar em grande estilo, temos A Farsa de Inês Pereira, do escritor Gil Vicente. E agora que vocês já sabem quais serão os livros cobrados, já dá para programar a leitura, né? E continuem ligados porque nos próximos dias a gente vai divulgar mais informações sobre o vestibular UESB 2020. E não esqueçam de acompanhar o nosso site e as nossas redes sociais, ok? Até a próxima! Olá, bom dia! Quinta-feira, 22 de agosto, no UESB Notícias, primeira edição. E nos fatos históricos de hoje, em 22 de agosto de 1976, morre o ex-presidente brasileiro Juscelino Kubitschek. Nascido em Diamantina, Minas Gerais, JK, como era popularmente conhecido, formou-se em medicina, tornou-se político e em 1956 virou presidente da República e baseou seu governo no plano de metas que incluía a construção da nova capital do país, Brasília. E agora no UESB Notícias você vai conferir o que é destaque na edição de hoje. Nesta edição, confira os caminhos na batalha contra o tabagismo. Na hora da consulta ginecológica, o que é permitido ou não, você vai saber. E ainda, como foi a audiência pública sobre ações afirmativas da UESB. Estas e outras informações, confira agora no UESB Notícias, primeira edição. Seja muito bem-vindo ao UESB Notícias, primeira edição desta quinta-feira. Olha, uma mulher deu uma luz dentro de um carro de passeio na região do Povoado de Abelhas há algumas semanas atrás. Inclusive, nós noticiamos, trouxemos um vídeo que foi divulgado aí nas redes sociais, aqui no UESB Notícias, primeira edição, e nós fomos conferir todos os detalhes desta história que você vai acompanhar agora. Quem olha para Enzo assim, dormindo tranquilo no colo da mãe, não imagina as dificuldades que Simone enfrentou para dar à luz ao filho. Eles marcaram a data do parto, eu fui no dia 7 com minha tia. 7 de agosto. 7 de agosto. Aí ele falou que era só uma contração forte, mas não era para nascer. Aí mandou eu voltar. Aí quando foi no dia 11 de madrugada, 2 horas da manhã, eu comecei a sentir. Aí eu tava só eu, meu marido e meu pai. Aí eu fiquei andando na casa toda, aí veio o sinal, aí eu fiquei aguentando sozinha, até 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, aí eu mandei ele chamar ela. Aí elas tirou eu de um quarto ali e botou no outro ali. E aí foi na hora da tristeza que na hora que eles começou a ligar, que eles falavam que não conseguia o carro, aí eu comecei a passar mal. A pressão subiu, aí eu comecei a desmaiar. No posto de saúde local, segundo os moradores, há mais de 2 meses que não há atendimento médico. Diante da situação, os familiares buscaram ajuda do Serviço de Atendimento Médico Urgente, o SAMU 192. Cheguei aqui, foi um desespero, Simone estava desmaiando e a preocupação que ela já tinha perdido um filho e a nossa maior dificuldade foi saber como que nós poderíamos fazer para pegar ela. A criança, então, nasceu dentro de um carro de passeio, com auxílio de uma senhora de 73 anos que atua. Mas só porque tudo com essa fraqueza. Que meu marido falou assim, o que ela tá ruim é a fraqueza. Não é porque não é porque não, comigo tá tudo certo.
E na hora ela esforçou mesmo lá e nós ajudou ela, o neném nasceu. O povoado de Abelhas fica a 57 quilômetros do centro de Vitória da Conquista e pertence ao distrito de Veredinha. Foi aqui que esse caso aconteceu. O que a família espera é que situações como essa não se repitam mais. Tem hora que a gente está aqui precisando, uma pessoa adoece, está com pressão alta, alguma coisa, manda chamar a ambulância, não tem disponível. E aí a gente fica aqui esperando, se não achar a Alessandra aqui que estiver por perto, a gente vai ter que morrer aí, né? Esperando sem falta de carro. Em nota, a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista informou, por meio da Secretaria de Saúde, que no momento da solicitação, todas as ambulâncias do SAMU estavam em atendimento a outras ocorrências e que um médico registrou e orientou a condução por meios próprios, pois as ocorrências de acidente iriam demorar. Graças a Deus deu tudo certo. A mãe e o bebê, como nós acompanhamos na reportagem, passam bem. Mas é preciso também observar essa questão ali do povoado de Abelhas, essa questão da assistência médica. Nós aqui do Sistema UESB de Rádio e Televisão vamos estar ainda acompanhando o caso para trazer todos os detalhes para você aqui no UESB Notícias. E agora a gente vai conferir no mapa como fica o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região desta quinta-feira. Tempo parcialmente nublado nesta quinta-feira em Vitória da Conquista. A temperatura mínima na cidade é de 14 graus e a máxima pode chegar a 25 graus. O tempo deve continuar estável também no restante do fim de semana. O sol aparece entre nuvens em Aracatu nesta quinta-feira, mas não deve chover hoje. A temperatura varia entre 15 e 31 graus. Tempo parcialmente nublado na cidade de Belo Campo. Não há previsão de chuva para hoje. A mínima é de 15 e a máxima de 26 graus. Sol entre nuvens em Planalto nesta quinta-feira. A variação térmica fica entre 14 e 25 graus. E depois do intervalo, a audiência pública da UESB discute ações afirmativas. Agora são 11 horas e 54 minutos. Voltamos já. Tem gente que pode estar com dengue, chikungunya ou zika e nem sabe. Então, se você está com febre, é melhor ficar alerta. Se junto a isso você tem dores de cabeça, sente dores no corpo, nas articulações, procure uma unidade de saúde. Conheça outros sintomas. Acesse saude.gov.br/combate à AIDS. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pátria Amada, Brasil. Vem aí, o programa Ranolfo Lima e os Valores da Terra, pela sua TV UESB, Canal 4. Programa Ranolfo Lima e os Valores da Terra, todos os domingos ao meio-dia. Não percam, aos domingos ao meio-dia. A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. A chegada de Ruth foi de muita luz. Ela me pediu assim: mãe, faz meu quarto lilás. Porque ela gostava muito da cor lilás. Só que antes dela morrer não deu tempo. Em nenhum momento eu pensava que seria tão grave. Fico tentando conscientizar as pessoas que realmente a dengue mata. Todos os anos o Aedes aegypti tira a vida de pessoas ou as marca para sempre. Para mudarmos essa realidade, precisamos de você. E a mudança começa pela sua casa. E a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia realizou um seminário para discutir sobre ações afirmativas. Samara Dias conta mais detalhes para a gente. Fernanda mora na comunidade quilombola do Baixão, que fica a aproximadamente 12 quilômetros de Vitória da Conquista. A jovem que cursa psicologia na UESB é a primeira da família a ter a oportunidade de realizar o sonho de estudar em uma universidade pública. Foi uma sensação indescritível, porque um dia eu acreditei que era possível e que estou.
E assim, na minha comunidade tinha várias pessoas que já ingressaram às universidades, tanto públicas como privadas. E elas foram referência para mim. Hoje eu acredito que sou referência para os outros que é assim como eu consegui e não consegui. A jovem entrou na instituição por meio das vagas adicionais do sistema de cotas, implantado na universidade em 2008, para ter mais histórias como a da Fernanda e ampliar as políticas de democratização, de acesso ao ensino superior e de permanência estudantil. Foi realizada a audiência pública sobre ações afirmativas na UESB, no campus de Vitória da Conquista. Ela surge a partir de uma demanda dos movimentos sociais, apresentada a partir da Defensoria Pública, que requeriu várias alterações e mudanças nas nossas resoluções, no sentido de melhorar e aprimorar essa política, tornando mais democrático o acesso ao ensino superior. Durante o evento, além de mesas temáticas e palestras, foram montados grupos de trabalhos com alunos, professores e convidados para discutir temas específicos relacionados ao acesso e permanência de alunos cotistas. Sem dúvida nenhuma, a ação afirmativa é uma política que deu certo no Brasil. Nós saímos de dados, de aproximadamente 4, 5, 6% de população não branca, frequentando as universidades públicas em 2000, para em 2019 a gente tem em torno de 35% de negros, além da população indígena, nas universidades públicas. O sistema de cotas existe aqui na UESB há 10 anos. Metade das vagas disponibilizadas no SISU e no vestibular são destinadas a aluno cotista. Além disso, a instituição também disponibiliza 3 vagas adicionais em cada curso de graduação para indígena, pessoa com deficiência e quilombola. O benefício mais significativo é o próprio fato da universidade estar mais democrática, mais diversa, refletindo, portanto, o conjunto de pessoas, de grupos sociais, culturais, étnicos, pessoas com diversas condições que existem na sociedade. E nós observamos com os dados que o público maior da nossa universidade é da região sudoeste. E isso é interessante porque significa que os nossos professores, psicólogos, cientistas sociais, médicos, odontólogos, fisioterapeutas, provavelmente permanecerão aqui e dar um retorno para a nossa comunidade. Superar a dependência química é um desafio não só de quem vive com o problema, mas também da sociedade como um todo. Cada vez mais, a dependência química é uma questão de saúde pública e a gente se refere não apenas às drogas ilícitas, mas também às lícitas, a exemplo do cigarro. O primeiro contato de Yuri Oliveira com cigarro foi aos 11 anos de idade. Tudo começou por curiosidade. Ainda na infância, tive contato com drogas lícitas, na ocasião o álcool e o cigarro. O cigarro ele me possibilitou um grande teor de dependência. Foi um momento que eu conseguia me sentir relaxado. Então eu aprofundei bastante no uso de cigarro e foram 7 anos fazendo uso de cigarro. Além da curiosidade, a necessidade de ser aceito pelo grupo de amigos também levou Henrique Macário a ter acesso ao primeiro trago. Meu primeiro contato com cigarro foi mais ou menos aos 15 anos de idade. Foi mais por curiosidade e influência de amigos. E de lá para cá foram surgindo outras, além de influência dos amigos, assim, curiosidade com outros tipos de droga também. Para os dois, era o começo de uma longa vida, tendo a dependência a drogas lícitas e ilícitas como companheiras. Pesquisas apontam que grande parte das pessoas que já usaram cocaína eram fumantes. A nicotina funciona como porta de entrada para outras drogas. Mas o cigarro, acho que para mim foi a porta de entrada para a cocaína. Chegou um tempo em que tanto Henrique quanto Yuri já não tinham mais controle sobre suas vidas. Na verdade, eu nunca percebi a hora de parar, porque uma característica muito comum minha era a compulsão. Então eu fumava bastante, que é uma característica da dependência do tabaco. O
vício que me fazia a compulsão de querer mais e mais, me fazia perder toda a estima de vida que eu tinha, autoestima, já não queria mais nada, só pensava em conseguir mais e mais droga. Esse ponto final ao vício é justamente uma das dificuldades enfrentadas pelas pessoas dependentes ao tabagismo, como esclarece essa enfermeira. Ela trabalha no CAPS AD de Conquista com grupos de pessoas que querem largar o cigarro e, por isso, conhece de perto essa realidade. Inicialmente por conta da dependência física, né? A nicotina, que é uma das substâncias que estão no cigarro, ela que inicialmente dada no humor, a pessoa faz uso, logo em seguida ela começa a causar ansiedade. Ela é uma substância ansiogênica. Então a pessoa precisa fazer uso para satisfazer aquela necessidade física dela. Além do CAPS AD, Vitória da Conquista conta também com os serviços da Cotefave, que atua junto às pessoas que querem se livrar do vício das drogas, lícitas ou ilícitas. Aqui, o processo de tratamento dura 9 meses e é feito em 4 etapas. Yuri e Henrique passaram pela Cotefave. O tratamento é feito por 9 meses, dividido em 4 etapas. A primeira etapa, 3 meses, intoxicação. A segunda etapa, escala de valores, trabalhamos todos os valores, inclusive o valor da vida da pessoa. A terceira etapa, prevenção de recaídas. E a quarta etapa, reinserção social e familiar. Olha, e hoje à tarde, o aeroporto Glauber Rocha de Vitória da Conquista vai receber uma exposição especial. Inclusive, a secretária estadual de Cultura concedeu uma entrevista ao SBFM, a nossa jornalista Aline Luz, e a gente vai conferir um trecho dessa entrevista agora. Nos 80 anos aí de Glauber Rocha e numa data que marca os 38 anos de morte dele, a gente tem a abertura aí de uma exposição num instrumento que leva o nome dele. Vamos contar um pouquinho aí sobre essa novidade, essa surpresa mesmo, né, bem positiva que a gente vai receber aqui na nossa cidade hoje à tarde. Essa foi uma ideia, por sinal brilhante, do nosso governador Rui Costa. Foi ele quem fez essa encomenda a Paloma Rocha, quando da inauguração do aeroporto. Ele solicitou dela uma exposição no aeroporto que leva o nome desse conquistense que muito nos orgulha. Então ela prontamente atendeu à solicitação do governador e contratamos uma produtora que fez essa exposição belíssima, que a sociedade conquistense pudesse contemplar um pouco da história, da trajetória desse ilustre conquistense, cineasta, conhecido não só na Bahia nem no Brasil, como no mundo inteiro. É uma exposição extremamente afetiva. Então eu acho que no momento em que vivemos de desmonte da cultura desse país, nada mais justo do que essa homenagem que é feita aos brasileiros, ao homem, ao artista, ao dramaturgo, ao escritor, ao locutor, que lutou muito pela democracia e pela liberdade através das suas películas. Quinta-feira também ouviu falar de esportes, como é as notícias primeiro de São Santiago, de boa tarde, a empresa, para você que tem mais notícias. Vamos falar agora do Brasileirão, tem nada de Brasileirão. E o árbitro Conquistense. Pois é, ele vai apitar. O nome dele é o Marielson. O Marielson Alves Silva para comandar o jogo entre Goiás Internacional, que acontece no próximo domingo, às 16 horas, lá no estado de Serra Dourada, em Goiás, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Ele será auxiliado por Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Henrique Carlos Franco de Oliveira, ambos de Salvador. O quarto árbitro será o goiano Breno Vieira Souza. O árbitro de vídeo será o paulista Vinícius Gonçalves Dias. Esse é maravilhoso. Tendo como assistente também o paulista Vinícius Furlan e o sergipano Cleviston Clay Barreto Perfeito. Vamos falar agora de seleção feminina de futebol, porque a técnica já convocou aí a lista, inclusive com marca também fazendo parte dela. Pois é, então,
A técnica da seleção brasileira feminina, a Pia Sanghai, ela divulgou nesta terça-feira sua primeira convocação no comando da equipe da seleção brasileira e as 23 jogadoras foram selecionadas para a disputa do torneio internacional de futebol feminino de seleções. O torneio segue como passo inicial visando os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020 e a sua primeira competição oficial. A estreia será dia 29 de agosto contra a Argentina, às 9h30 da noite em Brasília, no Pacaembu, aliás, horário de Brasília, no Pacaembu, pelo Torneio Internacional de Futebol Feminino. Também disputam o quadrangular as seleções de Chile e da Costa Rica, que se enfrentarão às 19h30. Domingo, o Brasil voltará ao Pacaembu para a final, às 13 horas, ou a disputa do terceiro lugar, às 10h30. Além da Marta, Cris, tem também a Formiga, a Kéfera, e depois a gente vai passar aqui nos outros. Com certeza. A gente vai trazer a lista completa aí com o nome de todas as jogadoras que foram convocadas, como o Thiago adiantou, tanto a Marta quanto a Formiga também já fazem parte aí do Olímpico. Obrigada. E eu cheguei aqui hoje com o pessoal do Sul perturbando, viu? O Flamengo ganhou ontem, tá todo mundo feliz. O Flamengo do Diego, o Palmeiras do Maurício, tá todo mundo aqui na maior alegria. Vamos ver se ganham, se conseguem manter a escrita na próxima semana, que é o jogo de volta da Botafogo. Perdeu pro meu Corinthians, tá tudo em casa, tudo certo. Olha, depois do intervalo a gente fala de um assunto delicado, o que pode ou não pode numa consulta ginecológica. Você vai conferir também uma entrevista com a doutora Joana Rocha, trazendo todos os detalhes dos direitos de uma paciente durante uma consulta médica, seja ginecológica ou uma consulta também. A gente volta daqui a pouco. Criado em 1991, o Museu Regional de Vitória da Conquista funciona num casarão construído no final do século XIX, onde morou Dona Henriqueta Prates. Fica localizado na Praça Tancredo Neves, antiga Rua Grande. Desenvolve atividades pedagógicas com escolas, realiza exposições, lançamentos de livros, palestras e exibições de vídeos. Aberto de segunda a sexta no horário comercial e no domingo das 14 às 17 horas. De volta ao Wesley Notícias, primeira edição, e a gente vai tratar agora de um assunto delicado. Durante uma consulta ginecológica, o que pode ou não pode? Confira na reportagem. Atenção, mulher! Você sabe o que deve acontecer ou não dentro de um consultório ginecológico? Diante dos inúmeros relatos de mulheres que sofreram abuso sexual em uma consulta com o ginecologista, o Wesley Notícias veio conversar com profissionais, a fim de conscientizar você e todas nós mulheres do que é permitido acontecer entre quatro paredes de uma consulta médica. Normalmente a gente faz um exame físico geral, então espera-se que o médico também afira a pressão, os dados vitais, frequência cardíaca, uma ausculta, e depois a gente vai para o exame ginecológico propriamente dito, que consiste no exame das mamas e no exame da pelve. E por último, é recomendado se fazer o toque vaginal. Um pouquinho antes da gente introduzir o espéculo, quando a paciente já está na posição de litotomia, o que a gente faz é inspecionar a vulva. Então a gente tem que sim afastar os pequenos lábios, ver o clitóris, a gente não precisa tocar o clitóris. A médica também falou sobre as vestimentas e acessórios adequados. Tem que colocar as luvas servem tanto de respeito à paciente quanto para a proteção do profissional. Normalmente a gente fica de jaleco o tempo inteiro e a paciente é requisitado ela que ao início do exame físico ela vá ao banheiro e tirar toda a roupa, mas a gente pede para vestir uma camisolinha para gerar menos desconforto. Para não causar pânico às mulheres que ainda não passaram por uma consulta ginecológica ou tirar o medo de alguma que sofreu constrangimento, o respeito e a confiança são importantes na relação médico-paciente. É uma relação muito íntima que você tem com o ginecologista, é uma consulta que você tem que fazer anual, porque às vezes até semestral, porque é algo muito delicado, e você tem que estar tranquila para falar de tudo,
para receber o que vem de lá. Então, assim, tem que ter uma relação de confiança. Mesmo com apenas uma denúncia em Vitória da Conquista, o delegado do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia diz o que as pacientes devem fazer. A orientação que o Conselho dá é que ela procure imediatamente a sede do Conselho, e qualquer paciente que se sentir constrangida, abusada durante uma consulta médica, ela esteja à vontade para denunciar lá na delegacia e relatar o que aconteceu para que seja apurado. Embora os casos de abuso existam, é importante ressaltar que as pacientes não devem ter receio de se consultarem com o ginecologista, sejam profissionais homens ou mulheres. O que a gente recomenda, então, é o exame anual, né? Principalmente após a primeira menstruação. As doenças estão aí, o câncer de mama está cada vez mais precoce. Então, esse constrangimento, essa vergonha não podem ser empecilhos para a paciente procurar o serviço de saúde e procurar o profissional. E a gente continua falando a respeito do assunto. Nós trouxemos a doutora Joana Rocha, que é advogada, vai explicar para a gente mais essa questão do que é permitido ou não, quais os direitos do paciente durante uma consulta médica. Doutora Joana, qual é a avaliação que a senhora faz dessa situação, direitos do paciente durante uma consulta? Então, é importante que durante uma consulta médica, né, que a relação médico-paciente ela seja preservada. É importante que o médico, o profissional, ele explique à paciente tudo o que vai acontecer naquela consulta para que ele tenha todas as informações necessárias do que vai, de fato, ocorrer durante esse procedimento, sempre se pautando, né, na boa prática médica, numa relação de empatia com o paciente, pois tudo isso evita que aconteçam, né, interpretações equivocadas e condutas inadequadas durante esse atendimento. Em relação a essa questão das condutas equivocadas ou das interpretações equivocadas, uma vez feitas essas denúncias, a justiça ela vai apurar, de fato, se realmente não houve uma má interpretação de uma determinada situação? Como é que é feito isso? Então, o paciente, diante de uma situação que ele entende, né, que houve uma violação de seu direito, que houve uma conduta inadequada por parte do profissional, é recomendável que ele procure um profissional especializado, um profissional da área jurídica ou um serviço jurídico gratuito de atendimento, para que possa auxiliá-lo a justamente identificar que conduta foi essa, para assim se definir quais estratégias podem ser adotadas naquele caso concreto, né? Seja um encaminhamento a uma denúncia para um conselho profissional, como o CREMEB, seja fazer um boletim de ocorrência numa delegacia especializada ou o ajuizamento de uma ação, né? Tudo vai depender do que de fato aconteceu naquele atendimento. Doutora, a gente acompanhou na reportagem, inclusive, a importância da relação de confiança entre médico e paciente. Mas, porventura, por exemplo, o paciente ele tem direito, a gente sabe, por exemplo, a consulta ginecológica, uma consulta íntima, mas a paciente ela pode solicitar uma acompanhante durante essas consultas? Sim, o paciente ele tem direito a ser acompanhado, né, durante a consulta e, além disso, também o profissional médico ele pode dispor. Também os conselhos profissionais de medicina, eles têm inclusive recomendado que os médicos contem com o auxílio de algum profissional da área de saúde para estar dentro daquele espaço, né? Isso não é uma obrigação, é uma recomendação que os conselhos têm feito, mas tanto o médico pode dispor desse apoio, desse auxílio, respeitados, óbvios, né, as questões relativas ao sigilo profissional do exercício da medicina, mas a paciente também pode contar com a participação, a presença de um acompanhante dentro dessa consulta. Ok, doutora, muito obrigada por sua participação aqui no ESB Notícias. Bem, uma boa tarde a todos. Boa tarde.
Olha, o UESB Notícias, primeira edição, fica por aqui. Outras informações você pode conferir no UESB Notícias, segunda edição, a partir das 6 da noite. Nós voltamos amanhã, às 11h45 da manhã, aqui no UESB Notícias, primeira edição. Uma boa tarde para você. Esse espaço aqui, que hoje é desenvolvido o projeto das hortas, ele já foi usina de compostagem, ele já comportou vários outros projetos, mas todos eles relacionados